Escola Laura da Purificação de Castro Mendes, Guarulhos, 26 de maio de 2020, quarta-feira. Rotina. Leitura. Café Van Gogh, língua portuguesa, páginas 139 e 140, interpretação de texto. Matemática, páginas 80 e 81, trapézios, paralelogramos e gráficos. Oi, crianças, tudo bem? Espero que sim. Hoje, a gente vai começar lendo o nosso livro Café Van Gogh. A gente leu 2 capítulos ontem, que falava sobre a cidade de Flowers, no Kansas, Estados Unidos, sobre o Café Van Gogh, então, como ele foi, que ele fazia parte ali de um teatro, foi construído no mesmo lugar que um teatro. Falou ali do Gambá, que ficava todos os dias, 8 horas da manhã, na frente do café, e que depois um homem abriu ali um sítio, e os bichinhos foram pro sítio e o Gambá não aparecia mais no Café Van Gogh. O capítulo de hoje é Cai um Raio. Depois que caiu um raio no Café Van Gogh, certo dia de março, durante uma semana, não foi preciso esquentar a sopa. Era só abrir a lata e ela já vinha fervendo. Agora estamos em abril e o raio ainda faz efeito. Tudo que Mark cozinha sai perfeito, perfeito. Não queima uma torrada, não tem um ovo passando do ponto. Nada fica salgado demais ou sem sal. Perfeito. É claro que isso também faz efeito em Mark, que deu para escrever poesias enquanto cozinha. Quando o raio caiu, Clara e Mark estavam no café. Para falar a verdade, estavam quase saindo. Era noite, iam fechar e ir para casa. Mark estava com a chave na porta e iam sair para enfrentar a chuva. Quando uma luz ofuscante clareou tudo, o café tremeu tudo. E a chave na mão de Mark derreteu dentro da fechadura. Mas foi o único prejuízo. Esquisito, mas o Café Van Gogh é assim. Desse dia em diante, as coisas ficaram um pouquinho fora do prumo aqui no café. O sorriso da galinha ficou meio torto. O aviso em cima da máquina registradora não fica mais reto. As pessoas entram e o chapéu delas caem. Clara sabe que é por causa do raio e sabe que isso não vai durar, que as coisas vão acabar endireitando. Mas ela também espera alguma coisa aconteça antes do chapéu voltarem a ficar na cabeça. E espera história das grandes. E evidentemente ela acontece. A história pequena começou com a comida perfeita que Mark andava cozinhando, mas podia ser apenas sorte. Comida perfeita não quer dizer que seja magia, mas comida que cozinha sozinha tem que ser. Mark não pensa em mais nada, a não ser em poesia. Há um mês ele não era poeta e agora é. Anda meio maluco com esse negócio de escrever. E como a comida ele faz saindo perfeito ultimamente, ele está começando a esquecer dela. Por completo. Está esquecendo de tirar os ovos da chapa, as torradas da torradeira, mudar o filtro do café. Então a comida está cozinhando sozinha, enquanto o Mark escreve poesia dele. Os ovos vão para a chapa, fritam e viram para o outro lado, os bolinhos ficam crocantes e por mais que demorem no fogo, não queimam. Os biscoitos andam aparecendo no tabuleiro do forno macio e quente e pincelados com manteiga derretida. Os hambúrgueres encontram seus próprios pãozinhos e folhas de alface e batatas fritas descobrem o óleo por conta própria. Mark escreve depressa, frenético, em tudo que encontra na frente. Guardanapo, conta dos fregueses, caixas, canudinhos e tudo. E como a única pessoa na cozinha, ainda não deu conta que, na verdade, não está mesmo cozinhando todas as refeições que aparecem nos pratos do Café Van Gogh. Só quando começam a surgir as torradas de limão, com suspiro, é que alguém nota o que está acontecendo. Clara nota. Ela percebe que não é o pai que está cozinhando, que as tortinhas de limão com suspiro estão além da capacidade dele, e pensar em fazer algum comentário, mas adora tortas de limão com suspiro, e fica com medo de que elas desapareçam, se Mark descobrir que não é ele que está fazendo. Então, Clara espera, come um montão de tortas e espera que alguma outra coisa vai acabar acontecendo. E acontece. Azul e imóvel, esperando, esperando, uma noite comprida de prata. Esse é o poema que Mark escreve num guardanapo, que acaba indo para a mesa de Carla Rocker. Ela vai visitar o namorado na cidade vizinha e parou ali para comer um pedaço de torta. Lê o poema no guardanapo
Intrigada, sorri, limpa o rosto com as mãos, tirando as migalhas de torta, e pega a estrada de novo, em sua perua azul. São quase 8 horas e está escurecendo. Às 11 horas, às 11 horas, quando Carla já está a mais de 2 horas da parada da estrada entre Flowers e a cidade vizinha, à espera do reboque, porque a perua quebrou perto do Lago Prateado, de repente lembra do poema no guardanapo. E aí começa a história maior. Os poemas de Marx estão contando o futuro. Na segunda-feira atrás, da conta de Judy Jones, um queijo quente e um refrigerante está escrito: cheia e amarela, você sabia que vinha a primavera? E na terça-feira, o vizinho dá a ela uma abraçada de narciso, de presente de aniversário. No caminho do cardápio, entregue a Mary, que vem almoçar com a mãe, o poema diz: a chuva encontrará o namorado na música. No dia seguinte, um rapaz na loja de disco convida Mary para sair com ele. E então acontece a grande mágica, a que Clara estava esperando. Certa manhã, um menino entra no café. Mal contém as lágrimas. Pergunta se alguém viu sua gata, siamesa, que está perdida há 3 dias. Hoje não tem aula e por isso Clara está trabalhando. Não viu a gata, mas fica com pena do menino. Dá para ele um pedaço de torta de limão com um suspiro, de graça. E diz que vai perguntar a todos os fregueses se alguém viu a gata, enquanto ele está comendo. O menino senta quieto junto a uma mesa, comendo a torta devagar. E Clara sai perguntando a todo mundo no café na esperança de ter uma pista, mas ninguém viu a gatas. E todos sentem muito. Clara volta para junto do menino e sacode a cabeça triste. Ele já acabou a torta e vai justamente começar a agradecer para ir embora. Quando olha para o quadro da sopa do dia, bem embaixo da canja de galinha está escrito: as amoras adoram o cara de lua, morrendo de sono. O menino para, de repente fica relendo e relendo aquilo. E depois diz a Clara o nome da gata, Amora. Clara diz ao freguês ao lado e ele conta ao do lado. E esse também conta ao do lado. Num instante, todo mundo está olhando para o quadro negro da sopa. Alguns já leram o futuro em seus cardápios e contas e sabem muito bem o que estão vendo. O Café Van Gogh fica em silêncio. E todos os olhos estão voltados para o quadro e todo mundo está pensando: onde será que tem esse cara de lua em Flowers, Kansas? Até que alguém diz: o hotel! Só há um hotel em Flowers e nem é muito bom, mas o nome dele é lindo, que já enganou muito turista que reservava um quarto neles sem ter visto. Chama-se Mansão do Luar. O cartaz do hotel, na beira da estrada, mostra uma lua redonda, com cara de sono e de olhos fechados, boca sorridente, que um monte de coraçõezinhos na sua volta. O hotel fica aos 5 quilômetros do café. Alguém dá uma carona ao menino. E junto à trepadeira, debaixo do cartaz da Mansão do Luar, encontra a Mora dormindo. Está com a perna machucada, mas passa bem. O menino chora de alegria. No dia seguinte, está o maior zum no café. Agora, todos têm certeza que os poemas de Marx são previsões, sinais, leituras de sorte, que o que dirá no próximo. Mas essa especulação não dura muito. Logo é substituída por reclamações. Frank Mills está esperando os ovos que pediu há 20 minutos. Quando finalmente chega, estão esturricados. As panquecas de Kathleen Cooper estão frias. O bife de Winston Fuller está feito sola. E não há uma única torta de limão com suspiro. A comida parou de cozinhar sozinha. Mark parou de escrever poesia. E o chapéu de todo mundo está na cabeça. Tudo de volta ao normal. Clara fica um pouco desapontada, principalmente por causa das tortas. Agora, só se for de maçã. E bem comum. Mas ela não vai ficar desapontada por muito tempo. Torta de limão com suspiro pode ser uma delícia, mas não é nada comparada com bolinhos mágicos. Amanhã a gente lê o capítulo do bolinho mágico. Hoje a gente vai começar na aula de língua portuguesa fazendo a correção da atividade de ontem. Então, peguem os livros de vocês, com o que vocês responderam, e vamos lá ver se a gente respondeu tudo certinho. Então, a gente vai começar pela página anterior, que é a página 138. Primeira pergunta. Né? Pega lá o livro Crescer de vocês.
Letra A. Quem são os possíveis leitores desse livro? Quem são os possíveis leitores? Lembra que eu falei ontem sobre ser o público infantil ou público adulto? Então, isso é uma história que se ouvia na infância. Então, se entende que esse conto é direcionado para as crianças, tá? Então, seria o público infantil. Será que a autora que escreveu as histórias escreveu exatamente como ela ouviu? Por quê? Não. Geralmente, quando a gente ouve uma história e vai recontar essa história, a gente muda um pouquinho, tá? Então, a resposta aqui seria não. No 3, a gente pede as características do compadre rico e o compadre pobre. Então, honesto. Honesto é o compadre pobre, letra B. Ganancioso, compadre rico, letra A. Gentil, compadre pobre, letra B. Maldoso, compadre rico, letra A. Bondoso, compadre pobre, letra B. Porque essas características são importantes para o desenvolvimento da história. Eu vou ler a resposta e aí vocês não precisam estar exatamente igual ao que eu coloquei aqui, mas se estiver parecida já está valendo. Porque elas vão determinar as atitudes dos personagens. Ressaltamos na atividade anterior que os personagens principais, mas além deles também a mulher do compadre pobre, que é uma personagem secundária. Então, essa parte a gente não precisa. A parte principal da resposta é o seguinte, porque essas características vão determinar as atitudes dos personagens. Então, essa é a resposta correta ou alguma coisa parecida com isso. 5, a gente ia reler o trecho aqui, né? Mas como era muito metido e engraçado, e pegar essas duas características do compadre rico e dizer se era positiva ou negativa e o porquê. Essas características são negativas, porque na verdade o compadre não era engraçado. E a expressão ser metido quer ser o que não é. Então, o compadre, na verdade, aqui era muito metido a engraçado. Ele queria ser engraçado, mas não era, né? Então, quer ser o que não é. Por isso que as características são negativas. E agora a gente vai responder, né, as restantes, da página 139 e 138. O conto popular apresenta, em geral, poucos personagens, mas com características marcantes. No conto, os personagens têm desejos e objetivos diferentes que acabam entrando em choque. Qual o objetivo do vizinho pobre e do vizinho rico? E aí vocês vão responder. Que acontecimento faz surgir um problema? No conto popular, é uma situação que provoca um problema a ser resolvido no decorrer da narrativa. Lembra que a gente estudou lá atrás? Que toda a história ela tem que ter um problema para ser, né? A solução desse problema vai acabar sendo culminando no fim da narrativa. Então, que problema, né? O que acontecimento fez surgir um problema ali nessa narrativa? Número 7. Complete o quadro com as informações do texto. Situação inicial. E aí, lembra daquele quadro que a gente já fez lá no caderno de atividade? A situação inicial, a situação que provoca um problema, o problema a ser resolvido, vocês vão escrever aqui nesse quadro da frente. E a situação final, porque toda a história se baseia nisso. Lembra que a gente já estudou isso? Situação inicial, que é o início, né? O desenvolvimento, que aí tem um problema sempre a ser resolvido. O ponto áudio, que é a resolução desse problema. E o final. Então, vocês vão escrever para mim cada uma das situações. 8. O conto não explica de que forma a cumbuca trazia o ouro para o pobre e o pobre marimbondos e... Vou voltar ali de novo aqui, desculpa. O conto não explica que forma a cumbuca trazia o ouro para o pobre marimbondos e para o rico. Em sua opinião, o que poderia ter provocado isso? Aí você vai usar a sua criatividade, tá? Releia a parte do conto e observe os trechos numerados. E aí, você vai colocar aqui, você vai fazer um link. 1, 2, 3, 4. 1. No fim do dia, de volta da roça, passou na casa do compadre rico e contou a ele que havia encontrado um tesouro embaixo da árvore da mata. Complete o quadro. Fala de quem conta a história, do compadre pobre ou do compadre rico. Então, a letra 1, ele fala de quem? De quem conta a história, do compadre pobre ou do compadre rico. E aí, vocês vão linkando aqui embaixo com os números, tá? B. Quem conta essa história? Assinale a alternativa correta. Alguém que não faz parte da história ou um personagem da história. Esse alguém que não faz parte da história a gente chama de narrador.
ou algum personagem da história pode estar contando essa história. Vocês vão assinalar aqui a alternativa certa. Geralmente, os contos populares são narrados em terceira pessoa, ou seja, né, por alguém que não participa da história. Quem conta a história recebe o nome de, a professora já adiantou aqui, narrador. Então, vocês vão responder essas questões e amanhã a gente faz a correção, para ver se o que vocês fizeram tá tudo ok. Agora, vamos para a nossa aula de matemática. Nosso livro de matemática. Ontem a gente fez a página 79. Então, a gente também vai dar uma olhadinha agora nela, pra gente ver se a gente fez tudo direitinho. Então, lá tinha assim, lados paralelos ou não. Expliquei pra vocês o que eram paralelos e a gente vai lá. Escreva a quantidade de pares de lados paralelos em cada figura. Então, no A, a gente tem 2 pares de lados paralelos, né? A gente vai ter aqui no A esses e os de baixo. Eles estão indo na mesma direção, mantém a mesma distância, né? As regrinhas lá para serem paralelos. Então, a gente tem 2 pares de lados paralelos. Na letra B, a gente tem um par de lados paralelos, que são só os ladinhos, né? Olhem aí a figurinha B. São só os lados. Em cima e embaixo não são paralelos, porque tem um menor, tá? Letra C, 2 pares de lados paralelos. Letra D, não tem lados paralelos. Letra C, um par de lados paralelos, que são só os dos lados, né? Letra F, um par de lados paralelos, que também são os dos lados. Letra G, não tem lados paralelos. Letra H, 2 pares de lados paralelos, tá? A gente vai ver que ele faz inclinadinho, né? Por ser um losango. Então, esse daqui é com esse daqui e este com esse, tá? Como se fossem em X os lados paralelos. No 2, né, que era pra gente ver, identificar a medida que tinha dos lados paralelos, das retas, né, os paralelos ali, a gente tá vendo ali na régua no 0 e no 1,5 centímetro ou 15 milímetros, tá? Agora a gente vai pra página de hoje, que é a página 80. Hoje a gente vai falar sobre trapézios e paralelogramas. O que são trapézios e o que são paralelogramas, né? Como é que a gente chega a essa definição? Então, aqui no quadrinho verde do livro tem quadriláteros que têm somente um par de lados paralelos, são chamados de trapézios. Quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos recebem o nome de paralelogramas. Então, vamos lá na página anterior, tá? E a gente vai dar uma olhadinha ali na página anterior. Na letra, só para eu poder entender aqui com vocês. Na letra A, né, vocês entenderem exemplificando. Na letra A, a gente tem 2 pares de lados paralelos. Então, se eu for aqui pela definição, a gente tem um paralelograma. Paralelogramos, porque a gente tem 2 lados dois lados paralelos. Vou voltar. 2 pares de lados paralelos. Na letra C, por exemplo, a gente tem um par de lado paralelo. Então, a gente tem o que aí? Um trapézio. Deu para entender? Aí, agora, a gente vai fazer o quê? Circular todas as letras que indicam quadriláteros, que são paralelogramos. Então, a gente vai circular todas as letras onde eles são paralelogramos. Para que eu preciso para ser um paralelogramo? Ter 2 pares de lados paralelos, ok? Tá tranquilo esse exercício. Aqui na página 81, a gente vai mudar um pouquinho o assunto, né? E vai falar um pouquinho de tabela e gráficos, né? Aqui a gente tem um gráfico. O pai de Celeste trabalha em um posto de atendimento ao consumidor. Eu olhei aqui porque achei que estava acabando o meu tempo, mas tá tranquilo. O pai de Celeste trabalha em um posto de atendimento ao consumidor. Ao longo do último mês, ele registrou reclamações sobre diferentes setores e construiu um gráfico. Observe. Então, aqui ó, ele trabalha em um posto de atendimento ao consumidor. E aí, ele foi construindo um gráfico de reclamações, né, por setor. Então, o setor de serviços essenciais recebeu 62 reclamações. Observe que os números aqui do gráfico, do ladinho aqui, ó,
Opa! Deste ladinho aqui, eles estão de 10 em 10, né? Então, lembra que a professora já ensinou isso em sala, né? Tá lá de 0 a 10, de 10 a 20. Quando eu vou fazer um gráfico, eu vou até o 60, subo um pouquinho, onde eu imagino ali que seja o 2, né? Porque é um número entre 60 e 70. Aí, no setor de produtos, a gente vai direitinho ali na linha do 60, ok? No de assuntos financeiros, a gente tem 49, que é um pouquinho abaixo do 50, né? O 49 é um número entre 40 e 50. Nos serviços privados, a gente vai lá no 19, que também é um pouquinho abaixo do 20. No setor de saúde, 6, que é abaixo do 10. No setor de habitação, 3. E no setor de alimentos, 1. E agora, o que a gente vai fazer, né? Pegar esse gráfico e transformar em tabela. E aí você vai falar para mim, professor, o que é tabela? Em primeiro lugar, para que eu uso um gráfico, né? Por que o pai da Celeste fez esse gráfico? Gráfico é para que eu visualmente, né, quando eu olho aqui, ele foi construindo o gráfico para quê? Para que qualquer pessoa que olhasse entendesse qual era o setor que tinha mais reclamação, qual era o setor que tinha menos reclamação. Visualmente fica mais organizado e mais fácil. Aqui a gente tem uma linha decrescente, né? A gente tá lá no maior e vai pro menor. Mas o gráfico ele não precisa ser assim organizado, ele pode ser diferente. A gente poderia ter, por exemplo, o setor de serviços essenciais lá no penúltimo lugar, onde está a habitação. E aí ele ficaria desregulado. Mas é quando eu olho, eu sei qual é o setor que está com maior problema e qual é o setor que está com menor problema ali de reclamação. Então, para visualmente eu identificar os números, né? Mais fácil. Para isso que servem os gráficos. Construa uma tabela com essas informações. O que é uma tabela? Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês. Aqui no meu computador, eu construí a essência da tabela. Vocês vão terminar sozinhos. Então, eu coloquei lá, ocorrência por setores, que é o título da nossa tabela, tá? Que lá tá pedindo pra gente não esquecer o título. E aí, setor e quantidade. Aí, eu comecei. Setor de serviços essenciais, quantidade 62. Produtos. Aí, vocês vão colocar a quantidade e assim por diante. Fonte, posto de atendimento da Vila Esther. Deu pra entender como é que a gente vai fazer uma tabela, transformar esse gráfico em tabela? Se precisar, vocês pausem o vídeo lá na tabela para vocês entenderem como é para fazer. Não esquece de colocar a fonte lá embaixo, que é posto de atendimento da Vila Esther, tá ok? Amanhã a gente faz as devidas correções. Um bom final de dia para vocês. Saudades e até amanhã.